Graça e paz, queridos irmãos, que Deus os abençoe mais uma vez nesse dia e retornamos aqui para a nossa leitura do primeiro livro histórico de Josué, amém? São 12 os livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, amém? Nós estamos aqui hoje para lermos o capítulo 19, 20 e 21, e amanhã nós vamos finalizar Josué, entrando já no livro de Juízes, onde Deus aí levanta libertadores ali, diante dos pecados de Israel, diante daquilo que ele faz que desagrada ao Senhor, e o Senhor permite que os seus inimigos os assolem. A partir do momento que eles se arrependem e clamam ao Senhor, Deus levanta um libertador. É o período de Juízes. Então amanhã nós vamos finalizar Josué para entrarmos em Juízes, amém? Vemos aqui o período histórico que cobre os eventos do princípio da conquista de Canaã até a morte de Josué. Vamos ler aqui o capítulo 19, que fala sobre a herança de Simeão. E saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, foi a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. E tiveram na sua herança Berseba, Esebe e Molada, Azar, Sual, Balá e Ezem, Eutolade, Betu, Orma, Ziglag, Bet-Marcabote e Azar Susa, e Bet-Lebaote, Saruém, 13 cidades e as suas aldeias. Aim, Rimon, e Éter e Azã, 4 cidades e as suas aldeias, e todas as aldeias que havia em redor dessas cidades, até Baalate, Ber, que é Ramá, do sul. Esta era a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão estava entre o quinhão dos de Judá, porquanto a herança dos filhos de Judá era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. A herança de Zebulon e de Isacar. E saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, e foi o termo da sua herança até Saride, e subiu o seu termo pelo ocidente, a Marala, e chegava até Dabezete, e chegava também até o ribeiro que está de fronte de Joquenião. E desse Saride voltava para o oriente, para o nascente do sol, até o termo de Quislote-Tabor, e saía a Daberate, e ia subindo a Jafia. E dali passava pelo oriente para o nascente a Gat-Efer, em Et-Cazim, e saía a Rimon, Metoar, que é Neá. E tornava este termo para o norte, a Anatom, e as suas cidades eram o vale de Efta-El, Acatate, Enaalau, e Siron, Eidala e Belém, 12 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, estas cidades e suas aldeias. A quarta sorte saiu a Isacar, aos filhos de Isacar, segundo as suas famílias, e foi o seu termo Jezreel, e Quesulote, e Sunem, e Afaraim, e Sion, Anacarate, e Rabite, e Quizião, e Ebes, e Remete, e Enganim, em Ada, e Bet-Pazés, e chegava este termo até Tabor, e Sazema e Bet-Semes, e as saídas do seu termo estavam no Jordão. 16 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Isacar, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A herança de Aser de Naphtali. E saiu a quinta sorte, a tribo dos filhos de Aser, segundo as suas famílias, e foi o seu termo Eucate, Ali, e Betim, e Aquisaf, e Alamá, Leque, Amade, Mizal, e chegava ao Carmelo para o ocidente, e a Sior, Libinate, e voltava do nascente do sol a Bet-Dagon, e chegava a Zebulon, e ao vale de Eftael, ao norte de Bet-Emeque e de Neiel, e vinha sair a Cabu pela esquerda, e Hebron, e Reobe, e Amon, e Canã, até a grande Sidom, e voltava
este termo a Ramá e até a forte cidade de Tiro. Então tornava este termo a Oza, e as suas saídas estavam para o mar, desde o quinhão da terra até Aquzibe. E Umá e Afeca e Reobe, 22 cidades e suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Aser, segundo suas famílias, estas cidades e suas aldeias, e saiu a sexta sorte aos filhos de Naphtali, para os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, e foi o seu termo desde Elefe e desde Alon, em Zaananim, e Adami, Neguebe e Jabinel, até Lacum, e estavam as suas saídas no Jordão. E voltava este termo pelo ocidente, Asnote, Tabor, e dali passava o Coque, e chegava a Zebulon, para o sul, e chegava a Aser, para o ocidente, e a Judá pelo Jordão, para o nascente do sol. E eram as cidades fortes, Zidim, Ezer, Amate, Racate, Quinerete, e Adama, Ramá, e Azor, e Quedes, e Edrei, e em Azor, e Irom, e Migdal-el, e Orém, e Bet-Anate, e Bet-Semes, 19 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, estas cidades e suas aldeias. A herança de Dan, a sétima sorte saiu à tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, e foi o termo de sua herança, Zorá, e Estaol, e Ir-Semes, e Salabim, e Aijalon, e Itla, e Elon, e Tina, e Ecrom, Eutec, e Gibeton, e Baalate, e Jeude, e Bené, Beraque, e Gat-Rimon, e Men-Jarcom, e Racom, com o termo defronte de Jafo. Saiu, porém, pequeno o termo aos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan e pelejaram contra Lezém, e a tomaram e a feriram a fio de espada, e a possuíram e habitaram nela. E a Lezém chamaram Dan, conforme o nome de Dan, seu pai. Esta era a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades e suas aldeias. Acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo os seus termos, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles, segundo o dito do Senhor, lhe deram a cidade que pediu, Tinate, Sera, na montanha de Efraim, e reedificou aquela cidade e habitou nela. Estas eram as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos filhos das famílias, por sorte em herança, repartiram pelas tribos dos filhos de Israel, em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação, e assim acabaram de repartir a terra. Capítulo 20, estabelecem-se as cidades de refúgio. Falou mais o Senhor a Josué, dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo, apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por erro e não com intento, para que vos seja um refúgio do vingador do sangue. E fugindo para alguma daquelas cidades, por-se-á à porta da cidade e proporá as suas palavras perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu a seu próximo com intento e ou não aborrecia dantes. E habitará na mesma cidade até que se ponha a juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Então apartaram Quedes na Galiléia, na montanha de Naphtali, e Siquém, na montanha de Efraim, e Kiriate Arba, esta é Hebron, na montanha de Judá, e da além do Jordão, de Jericó para o oriente, apartaram Bezer, no deserto, na campina da tribo de Ruben, e Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Estas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel, e para o estrangeiro que andasse entre eles, para que se acolhesse a elas todo aquele que ferisse alguma pessoa por erro, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até se pôr diante da congregação. Capítulo 21, as cidades da tribo de Levi.
Então os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar, o sacerdote, a Josué, filho de Nun, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, e falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: o Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que se nos dessem cidades para habitar e os seus arrabaldes para os nossos animais, pelo que os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme dito do Senhor, estas cidades e os seus arrabaldes. E saiu a sorte pelas famílias dos coatitas, e aos filhos de Arão, o sacerdote, dentre os levitas, caíram por sorte da tribo de Judá, e da tribo de Simeão, e da tribo de Benjamim, 13 cidades. E aos outros filhos de Coate caíram por sorte das famílias da tribo de Efraim, e da tribo de Dan, e da meia tribo de Manassés, 10 cidades, e aos filhos de Gerson caíram por sorte das famílias da tribo de Isacar, e da tribo de Aser, e da tribo de Naphtali, e da meia tribo de Manassés, em Bazã, 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon, 12 cidades. E deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades e a seus arrabaldes, por sorte como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Deram mais da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão estas cidades que por nome foram nomeadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Assim lhes deram a cidade de Arba, do pai de Anak, esta é Hebron, no monte de Judá e seus arrabaldes em redor dela. Porém o campo da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefuné, por sua possessão. Assim, aos filhos de Arão, sacerdote, deram a cidade de refúgio do homicida, Hebron e seus arrabaldes, e Líbina e os seus arrabaldes, e Jatire e seus arrabaldes, Estemoa e os seus arrabaldes, e Elom e os seus arrabaldes, e Debir e os seus arrabaldes, e Aim e os seus arrabaldes, e Jutá e os seus arrabaldes, e Bet-Semes e os seus arrabaldes, 9 cidades destas duas tribos. E da tribo de Benjamim, Gibeão e os seus arrabaldes, Geba e os seus arrabaldes, e Anatote e os seus arrabaldes, e Amon e os seus arrabaldes, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foram 13 cidades e os seus arrabaldes. E as famílias dos filhos do Coate, levitas, que ficaram dos filhos de Coate, tiveram as cidades da sua sorte da tribo de Efraim, e deram-lhe Siquém, cidade de refúgio do homicida, e os seus arrabaldes no monte de Efraim, e Gézer e os seus arrabaldes. E aqui Quibizaim e os seus arrabaldes, e Bet-Heron e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Dan, Euteque e os seus arrabaldes, Gibeton e os seus arrabaldes, e Aijalon e os seus arrabaldes, Gat-Rimon e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Taanaque e os seus arrabaldes, Gat-Rimon e os seus arrabaldes, 2 cidades. Todas as cidades para as famílias dos demais filhos de Coate foram 10, e os seus arrabaldes. E aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, Golã, da meia tribo de Manassés, cidade de refúgio do homicida em Bazã, e os seus arrabaldes, e Besterá e os seus arrabaldes, 2 cidades. Da tribo de Isacar, Quizião e os seus arrabaldes, Deberate e os seus arrabaldes, e Jarmute e os seus arrabaldes, em Ganim e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Aser, Mizal e os seus arrabaldes, Abidom e os seus arrabaldes, e Eucate e os seus arrabaldes, Reobe e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Naphtali, Quedes, cidade de refúgio do homicida, na Galiléia e os seus arrabaldes, e Amote-Dor e os seus arrabaldes, e Cartã e os seus arrabaldes, 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades e os seus arrabaldes. E as famílias dos demais filhos de Merari e dos levitas foram dadas da tribo de Zebulon, Joquenião e os seus arrabaldes, Cartá e os seus arrabaldes.
Ediná e os seus arrabaldes, Naalau e os seus arrabaldes, 4 cidades, e da tribo de Ruben, Bezer e os seus arrabaldes, e Jaza e os seus arrabaldes, Quedemote e os seus arrabaldes, Emefaate e os seus arrabaldes, 4 cidades, e da tribo de Gade, Ramote, cidade de refúgio do homicida, em Gileade e os seus arrabaldes, e Amanaim e os seus arrabaldes, e Esbom e os seus arrabaldes, Jazer e os seus arrabaldes, 4 cidades. Todas essas cidades foram dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, e foi a sua sorte 12 cidades. Todas as cidades dos levitas no meio da herança dos filhos de Israel foram 48 cidades, e os seus arrabaldes. Estavam essas cidades, cada qual com seus arrabaldes em redor delas, assim estavam todas estas cidades. Desta sorte deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo quanto jurara a seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, meus amados. Lemos aqui o capítulo 19, 20 e 21, onde finalizou aqui a separação das terras, né, que o Senhor prometera aos pais, né, de Israel, e nada faltou de todas as boas palavras, né, que o Senhor falara à casa de Israel, porque Deus é fiel, né? Deus é fiel sempre, né? Seja todo homem achado mentiroso, mas Deus verdadeiro, irmãos. Quando Deus promete algo, creia, acredite, tenha fé que vai se cumprir, não importa, né, o tempo, não importa, né, como Ele vai fazer e realizar. É importante, se Deus te prometer algo, creia, acredite, aguarde com paciência no Senhor, fique firme nas promessas de Deus, porque aquele que persevera até o fim, ele alcança a bênção e a vitória, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, demonstração de fatos, embora não observados, né? Nós cremos naquilo que não vemos, nós temos certeza que vai acontecer, porque Deus é fiel, aquele que prometeu é fiel, né? Traz à existência aquilo que não existe pela fé. Abraão foi justificado pela fé, ainda que já amortecido nos seus membros. Sara, né, já tinha perdido a condição de ser mãe, né, não tinha condição nenhuma, mas pela fé Abraão, ele creu, ele acreditou, né, no filho da promessa, amém? E por isso ele foi justificado, né? Nós chamamos que a fé de Abraão é a fé emuná, uma fé incondicional, amém? Então, que nós possamos ter essa fé de Abraão, que nós possamos crescer a cada dia em fé, em amor e em esperança, né? Sem amor, nada do que nós fazemos vale alguma coisa, né? Tem que ser em amor, porque é assim que Deus deseja, né? Deus é amor. E os que dizem que conhecem a Ele, né, e amam a Ele, tem que ter amor, tem que amar o seu irmão, o seu próximo, né? Tem que ter um coração abençoador, amém? Nós vamos agradecer ao Senhor, mais uma vez, orando, elevando nossos pensamentos até a Ele, que você não somente neste momento faça isso, mas que todo dia, né, e o decorrer do dia você possa ter Ele na tua mente, no teu coração, né? Fique em espírito de oração, vigie com a tua boca, vigie com os teus olhos, vigie com a tua vida, né, para que ela esteja sempre pronta para ouvir a voz do Senhor na ação do Espírito Santo de Deus, que fala conosco, que comunica aos nossos corações o seu querer, a sua vontade, que você possa ter os seus ouvidos ungidos pelo Senhor para ser sensível à voz do Deus Espírito Santo, amém? Que os seus olhos possam ser ungidos para que você possa ver de uma maneira singela, né? E o seu corpo possa ser todo luminoso, né? Então, nós somos sal da terra
e luz do mundo. E para isso nós temos que ter uma vida separada, santificada, uma vida de temor no Senhor e de entrega, de renúncia, né? Jesus diz que aquele que quiser vir após ele, negue-se a si mesmo, apanhe a sua cruz e siga-o. Então você tem que se aborrecer, né? Diante da vontade do Senhor, né? Prevalecerá a vontade dele. Seja feita a tua vontade, Senhor, sempre, né? Nós devemos dizer para o Senhor e mortificarmos, né, a nossa carne e crucificar ela com Cristo Jesus na cruz do Calvário, né? Então, nós temos que a cada dia andarmos em espírito e em verdade diante do Senhor, porque nenhuma condenação há para aqueles que andam segundo o espírito e não segundo a carne. Amém? Nenhuma condenação há para você que anda, né, no espírito e não segundo a carne. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te damos graças mais uma vez, ó Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus onipotente, onisciente, onipresente, que tudo vê, que tudo sabe e que está em todos os lugares, Senhor. A ti, meu Deus, toda a honra e toda a glória, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, este nome que tem poder, é o nome sobre todo e qualquer outro nome, nos céus, na terra ou debaixo da terra, Senhor. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, meu Pai. E em nome de Jesus, neste dia, nós declaramos mais uma vez, Senhor, diante dos principados, das potestades, dos domínios, poderes e nome, a tua bênção, a tua vitória, diante daquilo que havemos de fazer, de tudo que há de se dar, do trabalho das nossas mãos, Senhor. Nós declaramos a vitória, a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dor alguma, meu Pai. O Senhor nos dando sabedoria, inteligência, entendimento. O Senhor, meu Deus, no controle de todas as coisas em nossas vidas, operando o teu querer, a tua vontade, Senhor. A tua vontade que sempre será boa, perfeita e agradável, ó Pai. Nós desejamos a tua vontade, queremos estar no centro da tua vontade, Senhor, e queremos que o Senhor esteja presente conosco, meu Pai, porque nós desejamos a tua vontade. Peleje por nós, guerreie por nós, nos livre de todo mal, de toda malignidade, porque fiel ao Senhor que nos confortará e nos guardará do maligno, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, a tua palavra diz que o Senhor é poderoso, é fiel para guardar o nosso depósito até que Cristo Jesus venha, Senhor. Nos cobre com o teu sangue, nos guarda, meu Deus, por frente, por trás, sobre as nossas cabeças, acampa o teu anjo, nos livra das setas malignas, dos dados inflamados do inimigo, das línguas peçonhentas, dos olhares altaneiros, meu Pai, que o Senhor, meu Deus, esteja com as tuas mãos estendidas diante de todo o poder do mal, das trevas, arvora a tua bandeira, Senhor, diante das torrentes de águas impetuosas, que o Senhor seja a nossa bandeira, meu Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos a vitória, Senhor, em nome de Jesus, diante de todo empecilho, embaraço, obras contrárias, meu Deus, orações contrárias, palavras de maldição, aquilo que é feito, ó Pai querido, Deus amado, nas caladas da noite, nas portas cemitérias, nas encruzilhadas, está repreendido em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Não tem poder, não vai se manifestar, porque nós estamos dentro do esconderijo e debaixo das tuas asas, aonde nenhum mal nos sucede, nem praga alguma, Senhor, pode chegar ao nosso lar, à nossa casa, à nossa família, à nossa tenda, porque maior é o Senhor que está conosco, Pai, e operando o Senhor, ninguém impedirá, meu Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo, te damos graças por tudo. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Então, que nós possamos continuar firmes no nosso propósito de buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar o seu nome enquanto ele está perto, porque dias virão que as pessoas quererão ouvir a palavra do Senhor e não vão poder, amém? Irão de um continente ao outro, atravessarão mares procurando esta palavra e não vão poder ouvir mais, porque um povo será tirado da terra, amém? Através do arrebatamento, Então nós aguardamos a volta, Jesus voltará e nós aguardamos esta volta,
vigiando, né, melhorando os nossos caminhos a cada dia, procurando estar realizando a obra do nosso Senhor, amém? Então fique com Deus e até amanhã, se o Senhor permitir.